Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje seria o dia de mais um relato do especial Família Santos. Porém, a nossa amiga Sueli, que é quem nos envia os relatos, está com alguns contratempos e, devido a isso, ela não está conseguindo nos passar os relatos que faltam. Porém, tão logo tudo esteja resolvido, retornaremos com o especial. Mas enquanto isso não acontece, vamos ficar com o relato tão importante quanto os outros e eu espero que vocês gostem. Desde já, eu agradeço a compreensão, a companhia, desejo a todos uma excelente semana, fiquem com Deus e vamos ao relato de hoje. Boa noite, Ellen, tudo bem? Eu sou Maria Amélia, tenho 72 anos de idade, sou do interior do sul de Minas e depois de conhecer o seu canal e ouvir todos os relatos, eu pedi a minha neta Juliana para lhe enviar um relato que me aconteceu aos 28 anos de idade, no ano de 1975. Sou mãe de 4 filhos e nessa época eles estavam com 12, 8, 5 anos e meu caçula tinha apenas alguns dias de vida. Nossos pais moravam perto de nossa casa e meu finado esposo trabalhava como motorista de uma linha de ônibus interestadual e saía de casa às 3h30 da manhã. E isso quando ele não passava a noite em outra cidade por causa do trabalho ou algum incidente. E naquela época a comunicação era muito difícil. Quase nunca eu era avisada do que estava acontecendo. Era só rezar e deixar nas mãos de Deus. Algumas memórias me falham devido à idade avançada, mas desse fato eu me recordarei até o meu último suspiro. Era mês de julho, segunda-feira, 7 de julho. Um frio que Deus dava de cortar a alma. Antes de sair de casa, o meu esposo me ajudou com o nosso bebê e disse que não era para eu sair de casa naquele dia e nem deixar as crianças saírem, porque ele havia acordado com uma sensação estranha, sensação de perigo. O curioso disso tudo é que ele era um homem muito centrado, muito racional. Não dava importância a essas coisas de pressentimento, intuição, não, nada disso. Eu não me importei muito com aquilo, achei que era só cuidado e preocupação que ele sempre tinha conosco. O meu esposo foi um homem maravilhoso, bom filho, bom pai e ótimo marido. Sempre se preocupava com o bem-estar de todos. O nosso bebê estava com 12 dias de vida e eu ainda estava muito fraca porque o parto dele foi um parto muito difícil, muito sofrido. Eu perdi muito sangue e fiquei anêmica e por causa disso, minha mãe e minha sogra se revezavam com os cuidados para comigo e com os meus filhos. Nessa madrugada, ele saiu um tanto preocupado e eu disse que ele fosse em paz, que tudo ficaria bem como sempre ficava. Ele se despediu e se foi com o dia ainda escuro. Passados uns 15 minutos, eu ouvi passos no quintal e em seguida ouvi os cachorros chorarem. Eu fiquei prestando atenção e ouvi uma respiração pesada, como que se estivesse farejando o ar. Eu quis me levantar para ver o que era, mas eu estava sozinha com as crianças e nessa hora me veio à lembrança o conselho do meu esposo e eu fiquei ali bem quietinha. Eu acabei adormecendo e bem cedo acordei com minha sogra chegando para me ajudar com as crianças e os afazeres da casa. Eu quero registrar aqui minha eterna gratidão aos meus sogros e aos meus pais. Meu esposo era filho único e os meus sogros me acolheram como uma filha. Voltando ao assunto. Quando minha sogra chegou, eu disse a ela o que havia acontecido e ela ficou pálida, mas não me disse o que estava acontecendo. Assim que o meu filho mais velho se levantou, ela o ordenou que fosse até a casa dos meus pais e o chamassem também, e ao meu sogro, pois ela tinha urgência em lhes falar. Eu perguntei o que era, mas ela não me disse. Quando todos vieram, eles foram para o quintal e eu só vi suas expressões de preocupação, e meu pai e meu sogro gesticulando, mas não dava para entender nada. Quando eles entraram em casa, o meu pai me disse que iriam até a cidade falar com o padre a respeito do batizado do bebê e saíram sem mais explicações. O dia passou
e eles voltaram preocupados porque o padre não se encontrava na cidade. Eu sabia qual era a preocupação deles, mas ninguém dizia nada. Então, eu chamei o meu pai e meu sogro e pedi para eles me dizerem o que estava acontecendo, mas eles também desconversaram e nada disseram. Ao cair da noite, o meu esposo chegou e logo em seguida os nossos pais o chamaram até a casa dos meus sogros. E quando voltaram, decidiram que não esperaríamos a volta do padre, mas iríamos até a cidade vizinha no fim de semana para batizar o pequeno Alberto. E isso porque eles tinham uma forte desconfiança de que aquilo que estava no quintal de madrugada era um lobisomem. Eu já imaginava que eles suspeitassem disso, mas como ninguém falou nada comigo, eu também nada falei. Ficou decidido que os meus sogros dormiriam lá em casa até o dia do batismo para que eu não ficasse só com as crianças em nenhum momento. Assim, o meu esposo ficaria mais tranquilo para trabalhar. 2 noites foram tranquilas, não se ouviu nada de estranho. Mas acontece que na quinta-feira de manhã, a mãe de minha sogra passou mal e eles tiveram que ir até onde ela morava para socorrê-la. E para piorar a situação, a única pessoa que tinha carro na época era o meu pai. Prontamente ele se ofereceu para levá-los e como era bem cedo ainda, a minha mãe foi com ele a fim de visitar sua comadre. O que ninguém esperava aconteceu. De repente, o tempo mudou e armou o maior temporal, e como a maioria das estradas era de terra batida, nem sempre era possível transitar em certos locais, e as terras dos pais dos meus sogros eram desses locais que ficavam impossíveis de se atravessar logo após uma chuva daquelas. Tinha que esperar a chuva passar e a terra absorver toda a água para poder atravessar, e infelizmente isso não foi possível, porque choveu a tarde toda e eles não conseguiram voltar no mesmo dia. Ao escurecer, meu esposo estava em casa e quando soube do ocorrido, ele ficou triplamente preocupado com o estado de saúde da sua avó, com nossos pais naquelas estradas lamacentas e comigo sozinho com as crianças. Mas graças a Deus já estava chegando o fim de semana e ele trabalharia só mais um dia e poderia ficar conosco sábado e domingo. Na madrugada de sexta-feira ainda chovia um pouco e meu esposo acordou muito preocupado com tudo que estava acontecendo, mas ele não poderia deixar de ir ao trabalho. Ele era um homem muito responsável e sabia que muitas pessoas dependiam dele para chegarem aos seus destinos. Somente uma fatalidade ou um imprevisto como um temporal ou um acidente com o carro de trabalho o impediria de transportar as pessoas. E naquele dia, quase tivemos uma tragédia na família. O meu esposo saiu mais cedo de casa para ver as condições do tempo e averiguar se seria possível a viagem daquele dia devido aos danos causados pelas chuvas. Mas antes de sair de casa, ele verificou todas as trancas e fez uma coisa que eu nunca ouvi fazer em todos os nossos anos de casados. Ele pegou uma arma que estava no forro da casa, colocou em um saco e saiu. Eu não perguntei para o que era aquilo, mas eu sabia que algo de muito sério estava acontecendo para ele tomar aquela atitude. Assim que ele saiu, eu comecei a cochilar e, em meio ao sono leve, eu ouvi os cachorros choramingando como se estivessem com medo de alguma coisa e ouvia também um fungado misturado a uma respiração forte. Parecia que algum animal estava farejando nas frestas das portas e janelas. Eu despertei imediatamente com aquele barulho que veio acompanhado de um cheiro horrível de carniça misturado a esgoto e pude observar que a janela da sala estava sendo forçada, mas bem devagar. Parecia que aquilo que estava lá fora raciocinava e não queria fazer barulho. Ele queria me surpreender, mas graças a Deus e à Virgem Maria, que também é mãe, eu conseguia ouvir aquilo sem entrar em pânico. Peguei meu recém-nascido e fui para o quarto dos outros filhos pé ante pé, sem fazer nenhum barulho. Mas parecia que aquele bicho sentia o meu mover, e quando eu passei pela porta onde ele estava a farejar, ele soltou um urro horrendo e forçava ainda mais a porta com o intuito de entrar em minha casa e pegar o meu filho, ou todos nós.
Naquele momento, éramos todos presas fáceis para ele. Eu me tranquei no quarto com as crianças e enquanto eu rezava, eu podia ouvir seus passos pesados caminhando em direção à janela do quarto em que estávamos e os cachorros avançando sobre ele. Eu tive muito medo, mas eu tive que me controlar porque eu não podia entrar em desesperos. Os meus filhos só tinham a mim por perto naquela hora. Por maior que fosse meu desespero, eu não pude deixar de perceber que não eram somente os nossos cães que atacavam aquela aberração, não. Tínhamos 3 cães, mas haviam vários latidos diferentes ali, e isso foi confirmado ao amanhecer quando encontramos nossos cães feridos e mais 2 mortos, infelizmente. No auge da briga com os cães, aquele imundo soltou um uivo que quase me ensurdeceu e acordou as crianças que ficaram apavoradas com todo aquele barulho e, compreensivamente, eles entraram em desespero, coitados, fazendo com que aquele ser ficasse ainda mais agitado. Ele forçava a janela do quarto das crianças e, se não fosse a tramela de madeira maciça e um pedaço de caibro atravessado para reforçar a segurança, ele teria conseguido entrar e matar a todos. Na ânsia em controlar as crianças e me controlar, eu pedi a Deus que me enviasse um socorro, porque eu não aceitava perder os meus filhos. E em meio a toda aquela agitação, nós ouvimos 2 tiros e um aterrorizante. Naquele momento, tudo ficou em silêncio. A fera saiu correndo dali e em seguida eu ouvi passos ligeiros se aproximando, acompanhados por uma voz aflita. Era o meu esposo! Ai! Graças a Deus, ele seguiu sua intuição e saiu armado. Ele disse que quando estava na metade do caminho, sentiu um aperto no peito e ouviu a voz da sua avó dizendo para que ele voltasse rapidamente para casa, e ele não pensou 2 vezes. Sabia que se não chegasse a tempo, nós todos morreríamos na garra daquele ser infernal. A duras penas, conseguimos controlar as crianças, mas ninguém mais dormiu naquela madrugada e não demorou para o dia amanhecer. Estávamos na sala conversando quando os meus pais chegaram, trazendo a triste notícia de que a avó do meu esposo havia falecido à 00:43. Mas de certa forma já imaginávamos isso. Mesmo depois de falecida, ela ainda cuidou de nós. O meu pai e o meu esposo foram ver os estragos que aquele bicho fizera e encontraram os cães mortos e os nossos feridos. Havia manchas de sangue na parede e alguns respingos no chão, mas não se pôde rastrear porque havia muita lama no chão. Meu esposo seguiu para o sepultamento de sua avó e no domingo fomos todos à cidade vizinha. Explicamos ao padre o que havia acontecido e ele prontamente batizou o nosso Albertinho e voltamos para casa, aliviados pelo batismo dele e enlutados por Dona Vicentina. Passados 10 dias, foi necessário fazer um concerto no galinheiro, e como meu esposo não tinha muito tempo disponível, ele resolveu chamar um senhor que morava só ali pelas redondezas para ajudá-lo, e qual não foi a sua surpresa quando ele encontrou seu casebre aberto, cheio de sangue e restos de carcaças de animais já podres no chão, e um cheiro insuportável. Ao perguntar por ele nas redondezas, ficou sabendo que havia se metido em uma briga e tomado 2 tiros, um no braço direito e outro no ombro, mas antes mesmo de ser socorrido, ele desapareceu sem deixar pistas. Não era difícil deduzir que era ele o lobisomem que nos atacou, não é? Com todo aquele acontecimento, eu acabei quebrando meu resguardo e tive sérios problemas de saúde em decorrência disso, mas graças a Deus, tudo foi superado. Eu peço desculpas a todos pelo tamanho do relato, mas cada detalhe ainda está muito vivo em minha memória e eu não podia ocultar nada do que eu disse aqui. Até parece que foi ontem. Agradeço a você, Ellen, por nos proporcionar esses momentos maravilhosos contando as nossas histórias com toda a sua maestria singular. E agradeço aos nossos amigos ouvintes pela paciência de ouvir a história dessa velha aqui. Boa noite a todos, meus amigos.